Vamos começar agora a nossa entrevista com o Dr. João Batista Cerutti. Ele é meu avô, já tem mais de 46 anos de profissão. Foi quem me levou a exercer essa profissão maravilhosa, né, que é a advocacia. E nós vamos fazer algumas perguntas aqui hoje. Primeiro, a gente gostaria de saber como foi a sua história, em que ano você se formou, quanto tempo você tem na área e como foi o começo da profissão. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e já antecipo para desejar a todos os advogados e militantes da área jurídica um Feliz Natal e que o ano de 2019 seja um ano realmente promissor e que só traga bons negócios e boas causas para todos os colegas. Eu devo adiantar que eu me formei em 1972 na conhecida turma Hélio Alberto de Vasconcelos, que foi o nosso ilustre patrão paraninfo, mas antes mesmo de me formar, já em 1969, quando nós passamos para o terceiro ano de Direito, eu já estava atuando, porque eu saí de uma empresa onde eu trabalhava e passei imediatamente, eu já tinha 2 filhos, casado com 2 filhos, tive que procurar serviço e comecei a advogar. Naquele tempo era possível, desde que o juiz nomeasse para a causa, não havia defensoria pública, então a gente se apresentava nos fóruns para ser defensor dativo. Então eu fiz júri no terceiro ano de Direito e fiz alguma advocacia, poucas causas cíveis, mais criminais, e atuei efetivamente a partir do terceiro ano de Direito. Portanto, de 69 até hoje já vamos fazer aí 49 anos de advocacia. No exercício dessa profissão, eu, além da advocacia, somente exerci a atividade de professor universitário na área jurídica. Pode continuar, vô. Bom, de falar sobre a advocacia, para um advogado antigo, naquela época, a Vitória era muito carente de advogados, tinha poucos advogados militantes, e eu tive a sorte de conhecer um colega que é muito brilhante e muito conhecido na época, que era o Dr. José Inácio Ferreira, que me acolheu em seu escritório nos primeiros meses e depois me incentivou a abrir meu próprio escritório, com 1 ano que eu estava atuando com ele. Mesmo antes de me formar, eu já tinha o meu escritório de advocacia. E no ano que eu me formei, eu já tive a necessidade de trazer para o meu escritório 2 advogadas para me auxiliar. Uma que se dedicou às causas de natureza de família e outra que me ajudava no geral. Essas 2 advogadas tiveram grande sucesso. Uma aposentou-se recentemente como procuradora de justiça e a outra aposentou-se como procuradora do Estado. E como você enxerga a advocacia hoje em dia, levando em consideração todos os seus anos de carreira? Você vê ela como um trabalho mais árduo hoje em dia? É mais difícil exercer a profissão hoje em dia? Ou naquela época era mais complicado? Como que você enxerga a advocacia nos tempos atuais? Veja, a advocacia nos dias atuais é mais fácil de ser exercida. Com o advento da informática, a gente não precisa mais, embora alguns advogados mantenham vasta biblioteca, como eu tenho uma biblioteca muito, muito variada, a gente já não precisa mais recorrer aos livros, a gente encontra tudo no famoso Dr. Google. E esse é um aspecto que nos auxilia muito. Depois, nós, os advogados mais antigos, goza de um pouco mais de facilidade junto aos cartórios, perante os juízes, principalmente para nós, os advogados mais antigos que foram ou são professores de nível universitário. Eu, no meu caso, por exemplo, 30% da magistratura capixaba atual é composta por ex-alunos meus. Isso nos ajuda até mesmo no relacionamento com o juiz, embora seja guardada a devida independência, tanto do juiz como do advogado. E, além disso, a experiência vale muito nesta hora. A gente sabe, quando o cliente começa a contar o problema dele, a gente já sabe onde vai atuar
onde vai fazer pesquisa do caso dele e qual é o problema dele, o que é mais difícil para os advogados iniciantes. E a gente sabe disso porque passamos por tudo isso, nós os advogados mais antigos. E de forma que também a questão remuneratória. O advogado com maior experiência, ele tem mais chance de cobrar um valor mais alto pelo seu serviço. Não quero dizer que o serviço dele vale a mais do que o serviço de um advogado em início de carreira. É que ele tem mais liberdade para cobrar mais alto. E depois um outro aspecto que é muito importante no exercício da profissão, é que os advogados mais antigos, eles estão muito dedicados à advocacia de partido, como a gente chamava há muito tempo. A advocacia de partido é aquela advocacia de empresa, em que o advogado presta assessoria empresarial e é remunerado por esta assessoria e não por cada causa. Isso faz com que ele tenha uma renda fixa para manter o seu escritório, que é a grande dificuldade que os advogados em início de carreira encontram hoje. Mas eu devo dizer o seguinte, a advocacia é muito boa no Espírito Santo, embora o número de advogados seja muito grande, mas também as chances de advogar cresceram, como a criação dos juizados especiais, da Lei 9.099, que criou também os juizados especiais, tanto na área civil como criminal, os direitos do consumidor, que também é outro ramo da advocacia, que rende muito para os advogados em início de carreira, e ademais a população do Estado cresceu muito, a expectativa de direitos da população cresceu muito, e há também um desrespeito a esses direitos muito grande. Isso faz com que todos os advogados tenham chance, e justamente esses tipos de causas é que são carreados para esses advogados em início de carreira. Por outro lado, também o crescimento da justiça do trabalho, que no Espírito Santo cresceu muito. Quando, apenas para exemplificar, quando eu iniciei a minha carreira em 1970, quando efetivamente eu passei a advogar nessa área trabalhista, só havia em Vitória uma vara da Justiça do Trabalho. Não havia tribunal do trabalho no Espírito Santo. Tudo corria para o Rio de Janeiro. Em 1973 foi inaugurada a segunda vara do trabalho. E depois, somente a partir de 1976 a 78, criaram outras vagas. E na década de 80 ou 90 que foi instituído o Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo. E isso fez com que crescesse muito a atividade da advocacia trabalhista no Espírito Santo. Tanto isso é prova que recentemente, com a eleição do presidente da OAB, se viu que esse advogado que milita muito pouco na área civil ou outras áreas, nada na área criminal, ele se elegeu com bastante vantagem sobre o segundo candidato, que é um advogado civilista. Isso mostra a coesão e a quantidade de advogados jovens que atuam na área trabalhista. Aproveitando o gancho que você falou sobre a administração do escritório, que você abriu um escritório antes mesmo de terminar a faculdade, hoje em dia muitos advogados estão preferindo trabalhar em home office. Tem muitas dificuldades para conseguir manter um escritório aberto. Quais são as maiores dificuldades em se administrar um escritório, em manter as portas abertas? E quais também são as vantagens de ter um escritório? Essa situação decorre muito da ansiosidade dos advogados. Eles entram, quando eles se formam, iniciam com a grande expectativa, que já acham que no início logo já terão grande clientela, então abrem os seus escritórios. A gente sabe que não é bem assim. Eu posso falar que foi exatamente a minha expectativa. O advogado inicia a sua carreira tendo que angariar clientela. Essa foi uma vantagem que eu tive sobre esses novos advogados. Quando eu me formei, eu já tinha uma clientela, eu já tinha 2 advogadas trabalhando comigo, e no ano que eu me formei, eu fui obrigado a contratar um outro advogado para atuar unicamente na área trabalhista, tanto era a procura que havia no meu escritório. Então, eu não tive problema para a manutenção do escritório, mas a gente sabe que hoje em dia a expectativa dos advogados recém-formados é muito grande, eles têm dificuldades
para manter o escritório no primeiro ano da advocacia, porque eles criam a expectativa de que vão já iniciar com a clientela, mas o cliente não adivinha onde é que tem um escritório de advocacia e quem é o advogado que está ali. O cliente avulso procura muito pelo nome do advogado. Então é necessário que os advogados iniciantes, aqueles que pretendem se dedicar à advocacia, se dediquem primeiro à advocacia em um outro escritório. Formem aí um plantel de clientes que depois migrem para o seu escritório, levem suas causas para o escritório. E eu também aconselho muito aos advogados iniciantes que procurem uma pequena empresa, uma empresa startup, uma empresa que esteja iniciando suas atividades, para também ele se dedicar a essa empresa, tendo assim uma renda pequenininha, mas que possa manter as primeiras despesas do escritório, ou seja, manutenção do escritório aberto, com condomínio ou até aluguel e condomínio, uma secretária, despesas com internet, com energia elétrica, com condomínio. Isso é necessário que o advogado tenha uma renda fixa, porque ele não dependerá dessa renda para adquirir essa renda para manter o escritório, porque a partir daí o que vier será lucro, será para ele viver. Você como um advogado antigo e tendo uma neta que está aí ingressando na jovem advocacia, você acha que os advogados mais antigos enxergam com algum preconceito os jovens advogados? Como que é a visão dos advogados mais antigos em relação àqueles que estão iniciando a carreira? Olha, eu vejo assim, os advogados mais antigos que nós temos no estado, hoje com com menos de 15 anos de advocacia, são muito poucos. Eu sou o 10º advogado mais antigo em atividade no momento. São muito poucos advogados que se mantêm na lida. Mas eu não vejo que haja nenhum preconceito, não. Porque essa turma jovem é uma turma muito educada, a gente não vê defecções nesses advogados jovens, eles tratam a todos com muito respeito. Então, não há isso, porque os advogados antigos, eles já estão estabilizados na carreira, eles sabem que os advogados jovens não tomarão os seus lugares, os seus clientes, a menos que hajam advogados que não tratem a advocacia com o zelo profissional que deve tratar, e aí eles passam a ter medo de que aquele profissional mais zeloso, mais dedicado, que estuda mais, e esse é o grande problema da advocacia, que vocês jovens têm que tomar cuidado, não se limitarem a olhar a advocacia na internet, olhem a advocacia nos fóruns, visitem os fóruns, se tornem conhecidos de juízes, de funcionários cartorários, acompanhem os trabalhos dos tribunais do júri, visitem as sessões dos tribunais de justiça e do trabalho, porque isso é muito importante. É como você vai adquirir o feeling para descobrir como é que sua causa vai ser julgada lá na frente. Se tiverem a oportunidade algum dia, vá a Brasília, visitem as sessões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, porque ali você vai ver o que é a apoteose da advocacia. O advogado se sente como um semideus, fazendo uma sustentação no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Isso faz com que o advogado adquira um ânimo tão grande no exercício da sua advocacia que ele não verá o horizonte, ele não vê o fim desse horizonte que ele tem pela frente. Chegando ao final aqui, a gente gostaria também de saber o que é mais difícil lidar com os clientes, que a gente entende que a maioria deles realmente são pessoas complicadas, ou com servidores da justiça, os cartorários, quem move a máquina da justiça? O problema hoje está muito sério na máquina judiciária. Nós temos juízes, mas não temos funcionários. Os cartórios hoje, tanto da Grande Vitória principalmente, tem no máximo 2 funcionários do quadro efetivo do Estado trabalhando ali. O restante são todos estagiários, que não criam vínculo no cartório, ficam ali meses ou no máximo aí ou quando muito, se for muito dedicado, ficam 2 anos. Não criam vínculo com o advogado,
e não, como eles são também estudantes, eles acham que os advogados recém-formados são também estudantes como ele. Às vezes cruzaram com esses advogados nos corredores da faculdade e assim não dão a devida atenção. E nós, advogados mais antigos, chegamos lá, eles são mais respeitosos conosco do que com esses advogados jovens. Mas esse é o grande problema. A culpa é do Poder Judiciário, que não aparelha o poder, os cartórios e os órgãos da justiça em geral, ainda mais quando se vê um governador que já inicia dizendo que este ano ou nos próximos anos não haverá nomeação de funcionários públicos. Quanto a lidar com o cliente, a gente sabe que o cliente, quando procura um advogado, ele vem cheio de expectativas. E o advogado não deve alimentar as expectativas vãs, aquelas que o advogado, na sua experiência, na sua expertise, vê que não tem chances. Nunca diga a um cliente, dê certeza ao cliente da vitória naquela causa que ele procura. Busque sempre dizer ao cliente da sua luta, o que você vai fazer, o seu empenho para defender os interesses do seu cliente. Mas sabendo sempre que nem toda causa é vitoriosa. Mesmo aquelas que às vezes você tem todo o direito, mas às vezes a parte contrária, a parte adversa, soube sustentar um ponto de vista que influencia o julgador ao ponto de daquele que não tem direito vir a ganhar. E aí vai depender da sua expertise para levar essa causa até os últimos tribunais. Não é possível que uma causa que alguém ganhe sem ter direito se mantenha válida ou vitoriosa em todas as instâncias. Uma hora ela vai cair. Aí vai depender da dedicação do advogado. E por fim, mas não menos importantes, nós, novos advogados, queremos dicas de como continuar nessa trajetória. O que a gente pode fazer para melhorar essa profissão, o que a gente pode exercer de melhor nesse mundo do judiciário, esse mundo do direito, da advocacia. São palavras que eu vou dizer: dedicação, estudo permanente, lianeza no trato com o cliente, com os juízes principalmente, com os cartorários, com oficiais de justiça, procurar ser sempre solícitos, sempre atenciosos e educados. Claro, isso não quer dizer que vai aceitar ofensas, aceitar desrespeitos, aceitar falta de reconhecimento às prerrogativas do advogado, ser honesto no trato com as coisas do cliente, os interesses do cliente, e honestos com a parte adversa. Ser sempre educado e vigoroso no exercício da profissão. Você quer acrescentar mais alguma coisa para finalizar o vídeo? Sim, diante dessas dificuldades que os advogados em início de carreira enfrentam e aqueles que se veem às vezes desapontados, devem também procurar o grande filão que existe hoje dos concursos públicos, que não existia em tempos antigos. Hoje estão abertos concursos que os piores deles, das profissões menos valorizadas, já rendem mais do que um advogado pode ganhar em início de carreira. Então eu aconselho isso: estudem permanentemente, porque uma hora vai aparecer um concurso e você estará em condições de participar dele e fazer ali a sua carreira, ou mesmo que não seja para fazer a carreira ad eterno, mas que seja para te garantir o início da sua vida profissional. Então tá, estamos finalizando agora o vídeo. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.